Isso, 1 Coríntios, capítulo 14 e verso de número 2. Ainda não, amém. Peraí. Ainda não, amém, né? Achei. 14, 12? 14 e 2. 2. O de língua idiomática vocês entenderam, né? Não tem dúvida, né? É idioma mesmo, não tem como... Uma pessoa que não fala inglês começa a falar inglês porque tem alguém que contestar. é incrédulo e só fala inglês no ambiente. Até eu dei risada, né? A mãe da Marcela falou assim: você estava falando inglês, eu não entendi nada. A bichinha, mulher. Eu falei, que pra quem não, nem nós entende, filho. Pra Ela quem falou não assim, frequenta, não costuma assim. É que minha mãe não tava aqui, né? Mas minha mãe também estranha pra caramba. Porque você não vê isso na igreja católica, né? Mas agora os católicos estão falando, Rodrigo, você viu? É, que se você pegar a casa Agora católica romana... Nossa, eu fiquei besta, gente. Eu achei que eles não falavam. O tradicional Mas tem mesmo. duas igrejas católicas. É a carismática. E a romana. A romana... A romana não, mas a carismática sim. Esse negócio de cair, de falar em língua. Porque eu até comentei esses A dias carismática, que a carismática parece evangélica, viu, pastor? O padre já pregando. Pregando. O padre pregando no meio da pregação, ele começou a falar em língua, pular. Eu falei, eita, o padre virou pastor no meio do negócio. No começo, ela foi muito criticada por nós evangélicos, né? Quando começou a ver, aí eu falo assim, o evangélico, ele é assim, ele critica. Aí quando há mudança, aí ele critica porque houve a mudança. Aí ele vai entender. Tá querendo imitar? Entendeu? Então é isso que às vezes fala. Eu critico. Não, o Rodrigo faz isso, o Rodrigo faz isso, o Rodrigo faz isso. Aí quando o Rodrigo para de falar, eu critico. É porque agora ele faz isso. Mas antigamente a gente fica também assim. Mas critica existe... o presente, critica o passado. E a igreja católica não aceita essa outra igreja. A romana não aceita a brasileira, vamos dizer assim. É totalmente vinculado. Porque quando Pra mim era tudo igual. que quando eu fui fazer catequese... É igual... eu fui fazer o negócio Tem a lá, tinha que discussão fazer. na Aí eles falaram que eu Arminiano tinha que batizar de e novo, porque o meu batismo não foi... Não Então, valia. gente que briga por isso. Eu vi já gente brigando. Não, eu fui batizada na brasileira. E na verdade Calvino e Armínio nunca brigaram. Não. Eles só expuseram o Não era- ponto de vista não era deles. igreja Pensa como se fosse válida. Sócrates e Platão discutindo pensamento. Foi os seguidores discutir, e às vezes a pessoa entende discutir como briga. Às vezes discussão é o quê? Você vai dar sua opinião, eu vou dar a minha, e a gente vai conversar sobre aquilo. E cada um deles pôs um aspecto, né, da salvação. Então, é muito importante a gente entender esses pontos aqui, justamente para a gente poder diversificar. Porque quando a gente tem entendimento dessas coisas, aquilo que a gente falou, Deus cria e o diabo copia. Então, o diabo copia para enganar. O diabo copia mesmo para ludibriar. Então, você pode ver que já existem outras religiões que estão começando a falar em língua, mas essas não, essas são de engano mesmo. Essas são coisas que vêm mesmo para poder enganar. Você pode ver, é possível até mesmo uma pessoa possuída, em possessão, falar e a gente achar que aquilo é Línguas. as mesmas línguas que a gente fala, mas é a cópia, até porque existe uma linguagem angelical, que a gente falou lá, né, na terça-feira passada, que as línguas que a gente fala não são língua de anjo. Como muitos evangélicos também acreditam que a linguagem é angelical e não é. Pode colocar bastante. Ali é uma língua que foi dada única e exclusivamente para Deus se comunicar conosco. Porque, vocês lembram que eu falei? Deus se comunica com a gente pelo Espírito. Então, para que haja uma comunicação do nosso Espírito com o Espírito de Deus, essas línguas que são as línguas desconhecidas, essa é a palavra correta, tá, irmão? Eu sei que a gente fala língua estranha por costume, mas é línguas desconhecidas. Ela é a linguagem correta, foi justamente para que fosse uma conexão, uma fala, um entendimento só entre o nosso espírito com o Espírito de Deus. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, onde eu pedi para vocês abrirem, olha só, preste bem atenção nos detalhes do versículo. O Paulo dizendo, porque o que fala em língua desconhecida, como é que está na Bíblia de vocês? Estranha. Estranha. E o teu? O meu tá só porque o que fala em línguas. O meu Desconhecido. tá igual E o ao do teu? Rodrigo. Aí, tá vendo? E o Desconhecido. teu, Greg? Esse é o O correto. meu é estranha. O correto é desconhecida. É estranho porque Ninguém conhece. é desconhecido, O ninguém teu tá conhece. desconhecido também? Às vezes é só uma questão de tradução. Mas a palavra Aqui, mais correta é isso mesmo, língua desconhecida. Na nossa textual tá porque o que fala em línguas
não fala aos homens, senão a Deus. Sim. Então ele nem fala, nem estranho, nem desconhecido. Aí só esse desconhecido aqui já dá ou não dá para diferenciar de Atos 2:4? Sim. Sim. Porque lá em Atos Lá é 2:4 é idiomática. Aqui é E desconhecido. lá eles falaram E nas aqui línguas Paulo fala em Efésios, ainda que eu falasse Ainda que eu a falasse. língua dos anjos. a língua dos anjos. Então quer dizer, ali ele diz claramente que ele não fala a Que ele língua não dos fala. dos anjos. E nós lemos na textual, e a textual deixa muito mais claro ainda essa parte. Então aqui, só até aqui já dá para você ver que difere do primeiro tipo de língua. Mas olha só, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos Homens. E lá em Atos eles falaram para quem? Os homens. Os homens. Então, né, já para você entender. Se não, para quem que a gente fala? A Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Ou seja, esse ninguém entende, nem você. Sim. Nem você mesmo que está falando consegue ter compreensão e entendimento da língua que você está falando. Mas Paulo diz que o nosso espírito ora bem. E ora de forma mais correta e mais assertiva do que as nossas próprias palavras. Posso? Sim, vai. No domingo, acho que todo mundo viu que o senhor e o Marcelo começou a falar em línguas, né? Línguas diferentes, línguas estranhas, né? Todo mundo fala. E é uma dúvida que fica na cabeça de bastante pessoas, né? Eu fiquei durante um bom tempo com essa dúvida também. Quem fala em língua sabe o que está falando, mesmo que em espírito, mesmo que em... Ele tem uma... Não consegue, a mente não tem, fica irracional nesse momento. Não consegue compreender. Aí nós vamos chegar lá, na interpretação de línguas. Legal. Aí nós vamos chegar na interpretação. Mas sem que haja interpretação, não Por tem isso que como. ela é para Deus Ó, e não o pra próprio homem. texto aqui já está falando. Ora em espírito e fala o quê? De mistério. Isso, Né? sim. O que é mistério? Algo que não é revelado. Não é coberto. Uma outra questão, agora me fugiu. Acho que Paulo, que ele fala que o Espírito que a gente ora e o Espírito Santo traduz nossa oração para Deus, né? Com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis também é o falar mistério, falar em línguas? Então, esses gemidos inexprimíveis, que eu também vou falar sobre isso daí, tá junto disso daqui. Aí a gente vai entender, a gente vai compreender. Porque assim, nós temos uma vontade na alma, correto? Mas a vontade do Espírito está mais alinhada com a vontade de Deus que a vontade da alma. Por isso que a oração do Espírito ela é mais assertiva. Entendi. Porque se a gente orar com a alma, a gente vai ouvir não de Deus. A alma é enganosa. A alma é enganosa. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Então, por isso, tá vendo como eu falo para vocês? A importância de se dar atenção aos dons espirituais é o dom de língua. A gente precisa falar em língua. Vou falar uma coisa para vocês. Eu oro 30 minutos, pastor. Ora 10 minutos só em língua, irmão. Ninguém não sabe. Uma outra pergunta que eu ia fazer. Duas coisas que eu preciso Linkado explicar para a isso, vocês né? linkado a isso. Primeiro assim, se a pessoa ainda não fala em língua, ela tem que orar para falar. E se a pessoa já falar em língua, ela não precisa sentir um arrepio. Sentir a presença de Deus, eu falo em língua. Não. Se Deus já te deu a língua, você fala na hora que você quiser. É tipo assim, pegar um exemplo. Porque a igreja já ensinou que isso é blasfêmia. Você não pode ficar falando em língua assim, só quando sente, quando o Espírito... Mas o Espírito concedeu aqui, ó, em Atos dos Apóstolos. Porque só uma vez que eu falei, Sim. né? E depois disso eu nunca mais falei. E eu achava exatamente isso, que às vezes eu sinto vontade de falar, mas eu não falo. Porque eu começo a achar, será que é minha carne que tá tentando fazer? De jeito nenhum. Consciente, né? E aí eu A gente seguro. fala. Pelo contrário, o inimigo nunca vai querer que você fale mais em língua. Porque ele sabe que quando você falar em língua, ninguém entende. Esse ninguém é ele também. Entendi. Mas, pastor, às vezes eu tô orando, na boca não sai, mas na mente sai que é uma maravilha. Então, sai que eu fico joga pra inteira. fora, é só você jogar pra se eu fora. falasse japonês, porque japonês é a língua difícil de falar. É só mas você sai jogar. Joga pra fora. E pegando o exemplo que o Rodrigo estava falando de domingo, o que aconteceu com você e o Marcelo, assim, o Senhor começou a falar primeiro. É como se Deus usasse o dom da língua que o Marcelo fala para responder a sua oração em línguas também. Então, Porque você falou, o Marcelo eu tava foi, recebendo- Parecia que o Marcelo estava orando por você. Então, eu estava Forte recebendo abraço. uma edificação. Aí quando o Marcelo veio, é como se aquilo aumentasse. Entendi. Eu não entendi nada. Tipo, mais uma porção. Entendeu? Eu não entendi nada, Deus não deu interpretação pra mim de nada e nem deu pra ninguém. Por isso você viu que eu tava falando baixinho, eu tava falando comigo mesmo, tentando me conter. Deu para entender que algo, vamos supor, algo você estava pedindo para Deus, vamos colocar assim,
E Deus usou o Marcelo para confirmar aquilo que você estava falando com Deus. Na verdade, fosse um complemento. na verdade, o que Deus estava trazendo ali comigo era um renovo. Porque assim, às vezes nós vemos gente chorando na igreja e fala, coitado, tá triste. Não. Nem sempre. Não, quando o Espírito prova. pega... Tá na prova, é um problema. Tá com dor ali, sentindo algo. Aquilo é um desabafo, jogando para fora. Não, o que eu recebi aqui foi um batismo de renovo da parte de Deus, assim, sabe? Foi uma confirmação do meu chamado, do meu ministério, sabe? Foi uma coisa que eu recebi ali, foi bem algo pessoal. Por isso que eu fiquei tentando me conter. Porque assim, eu não posso pensar só em mim, não posso ser egoísta. Quando nós estamos no culto, nós temos que pensar em todos. Porque é tão gostoso, entendeu? não dá nem Só que ali eu vontade, não né, conseguia, de extravasar, entendeu? Aí veio o né? Marcelo, quando veio o Marcelo falando em língua também, aquilo intensificou de uma forma, aquilo ali, você recebe uma injeção de ânimo para daqui um ano ainda. Como se fosse uma renovação para os dois, É né? como o carro para assim, enche o tanque, encheu o tanque, agora você vai para o seu destino, entendeu? Então é muito bom isso também. Nem sempre o louvor faz, nem sempre às vezes a pregação faz, nem sempre um momento assim de comunhão faz. Então, gente, vocês não têm ideia o quanto é fortalecedor, edificador e reabastece a nossa vida espiritual com Deus falar em línguas. É de extrema importância. Mas eu vou pontuar essas questões que vocês expuseram aí. Eu tô vendo que vocês estão ligados mesmo, porque já tá adiantando já até o que eu ia falar aqui. Mas é isso acho mesmo. Que não deve estar no seu tópico, mas você citou, né? Aquele que ainda não fala, busque. Busca. Você vai Paulo explicar como busca, como que a Bíblia diz? Não, a busca é simples, é pedindo. É como eles pediram aqui em Atos. Vem Espírito Santo, vem. Senhor, eu quero falar em língua, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Aí, lógico, né? Aí você vai se consagrar, você vai tirar um momento de consagração, vai fazer um devocional, cooperação, adoração. A adoração é uma das melhores ferramentas. E adorar não é cantar. É outra coisa também. A gente vai falar um pouco sobre adoração na questão do uma vida com propósito. Tem uma parte lá que fala assim, você foi feito para adorar a Deus, você foi criado para adorar a Deus. Nós vamos falar nesse ponto aí de fato o que é adoração. Porque a gente aprendeu que adoração é quando a música começa. Quando a música termina, eu parei de adorar. Vamos adorar a Deus, aí começa a música. Como assim vamos adorar a Deus? Não, vamos continuar adorando a Deus. Vamos adorar a Deus agora no louvor. Mas o louvor hoje em dia falar mais de mim do que de Deus? Como que eu vou não dá nem para adorar a Deus com os hinos de hoje, né? É mais fala sobre nós do que sobre ele. Então, essa busca é a intensidade. Aquilo que eu falei, não sei se foi para Lorena ou se foi para alguém que eu falei. Quando Deus vai te batizar com o Espírito Santo, quando ele perceber que o batismo com o Espírito Santo é mais necessário para você do que até o ar que você respira. Que até a necessidade da comida, a necessidade do ar, a necessidade da água. Um dependente químico do Espírito Santo. Sim, um dependente ali. Quando você chorar mesmo, desejar, ansiar, você fala, não, eu quero, entendeu? E aí vai vir, que nem ela falou, muitas das vezes vem na cabeça. Aí vem a vontade, aí você fica aquela, não vou falar. Pô, se eu falar na carne, a igreja bloqueia. Ah, não, você tem que falar quando o Espírito Santo conceder. Se você falar sem o Espírito Santo conceder, aí é blasfêmia. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo lá que eu comecei. Novo crente, né? Então a gente tem sede, né? Então a gente ora. Aí uma vez eu fui num culto, aí o irmão, Davi, né? Pegou e falou assim, Graça, Deus manda te dizer assim, se você continuar orando da maneira que tu ora, Deus vai te batizar com o Espírito Santo dentro do teu quarto. Daquele dia em diante, até hoje, eu não consigo orar do mesmo jeito. Você tem medo? Não sei responder. Porque assim, na época eu orava na segunda. No domingo Deus me dava a resposta. Eu via você sofrendo. Eu falava, Jesus, eu não quero. A mesma afogada que eu era no mundo era na presença de Deus. Tipo, Senhor, eu não aceito o Rodrigo desse jeito, não, ele é seu filho, não. E Deus me respondia muito rápido. Mas depois dessa, não sei se isso foi revelação ou se foi, não sei. Nunca mais eu consegui orar da maneira que eu orava antes e nunca mais busquei pelo dom de línguas. Só que tem vezes que eu oro e vem na mente. Bonitinho, lindo, maravilhoso. Mas na hora... o medo, né? O bloqueio. Uma vez eu parei, né? A gente tava orando, a Marcela no quarto. E ali eu já não sentia nem mais meu corpo. Na hora que eu comecei como se estivesse flutuando mesmo. Sim. Quando eu comecei a sentir assim, eu falei pra ela, não, vamos parar.
Porque eu fiquei com medo, cara. Depois disso eu nunca mais consegui isso. Aí eu busquei já um monte de vezes, eu nunca mais consegui, parece cara. que a gente olhando, né? Gente, por que eu não... Por que eu parei? Hoje eu me arrependo. Tem que ser que nem Moisés. Louvando, quando ela tava louvando lá com a Ingrid. Aí ela louvando, do nada ela se prostou assim, começou falando. Nossa, foi uma emoção tão grande pra mim. Meu Deus, ela tá falando. Tem que ser que nem Aí ela ficou Moisés, lá, não aguentou, né? A Graça cima. Ficou lá, Ingrid continuou. Mas aí eu fui só Aí Marcelo fez, eita, porque foi surpresa pra mim e pra Marcela. A gente ficou, eita. Ela começou a ministrar. A Ingrid cantando e ela ministrando. Eu falo pra vocês, aí, de repente, quando ela fez assim, ela caiu. Grande parte da mudança, da transformação de Deus, lógico, vem através da palavra. Mas assim, você quer uma limpeza espiritual de dentro para fora, fala em línguas. Não sei qual é a sensação que vocês têm, mas todas as vezes que eu falo em línguas, é como se eu tivesse, sabe, lavado a alma, assim. Você recebe, você fica aliviado. Nossa, você... Todo problema. Por quê? Porque é algo regenerador, é algo transformador. Eu vi o apóstolo Luiz Hermínio falando, ele falou, você quer orar para se edificar mesmo? Para responder tudo aquilo que você tem de dúvida, ore em língua. Sim. Ah, mas eu não sei o que eu tô orando, é exatamente por isso. O teu espírito sabe o que você precisa. Eu vou falar isso aí. Então, ora em língua. Eu vou falar isso aí, porque as pessoas falam assim... Quando vocês veem eu chorando na igreja, pode ter certeza que eu tô chorando de gratidão, porque eu não sou merecedora de tudo que Deus faz. Uma vez eu tava... Foi na Progresso. Eu chorei do louvor até a palavra. Porque esse dia só foi eu agradecendo. Eu agradeci. Eu lembrei quando eu saí do aeroporto de Recife, que eu cheguei aqui, aí eu fiz uma retrospectiva. E eu só chorava, só agradecendo a Deus. E eu ficava... Aí chegou a irmã, aí Marcela até chegou uma vez, amor, tu fica chorando assim, os irmãos acham que a gente tá brigando, não foi, filho? Na igreja, irmão pensa que é prova. Aí tem que se controlar, filha. Eu digo, problema, é meu momento com Deus ali. Porque muitas pessoas julgam, a irmã, que nem ele falou, a irmã tá sofrendo, a bichinha chorando. Mas sabe aquele dia que só foi de gratidão? Aí eu chorando e agradecendo. A sogra, né? Quando foi lá no aniversário da igreja, ela falou, oxi, eu não me contive não, eu não tava triste não, mas eu chorei todo. Né? Aí a irmã chegou e falou assim, irmã, fique em paz, Deus tá tomando as providências. Eu digo, Satanás vem jogar um balde de água pedrada em cima de mim. Deus vai dar vitória, irmã. Por quê? Porque nessa época eu morava com a minha sogra. E lá onde as malteriam um ovo. Então ela achava que minha sogra tava me humilhando. Era melhor do que isso daí. Aí eu fiz assim, ó. Deus vai dar vitória, Deus cuida. Aí ela ficou, eu cuido. Ai, gente, falta de discernimento. Sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei? Quando Jesus subiu no monte, que Satanás foi lá, se tu é o filho do homem, transforma essa pedra aí em pão. Eu me lembrei disso, aí eu fiquei assim, aí eu mesmo assim, meu olho vermelho, inchado, meu nariz, já não tem mais nada, eu olhei assim pra ela, eu falei, irmã, fique em paz, porque eu não tô sofrendo, eu tô agradecendo a Deus pelo que Ele tá fazendo na minha vida. Ai, mãe, é porque eu senti, então, quase que eu dizia, foi o Satanás pra me perturbar, porque, irmã, eu tô tão em paz com Deus, eu tô tão bem, que eu nunca tive tão bem na minha vida. Aí ela ficou assim, ai, irmã, tá bom, me perdoe. A mulher lá. Eu digo, por isso eu não falei amém, porque se eu falasse amém, eu tava concordando com o que ela tava falando. Eu digo, meu, o povo assim. Então vamos lá, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, e em espírito fala de mistérios. Aí corroborando isso, olha Efésios aí, capítulo 6 de Efésios, que é onde fala das armaduras de Deus, né? A partir do verso 10, fala sobre as armaduras de Deus. Só que eu pergunto, a armadura, Efésios 6, as armaduras aqui são espirituais. 6, a partir do 10, só que eu vou falar em outro versículo. Não, tá bom. Só que as armaduras aqui, por mais que ela esteja apresentando aparentemente como uma armadura física, mas não é uma armadura física, é uma armadura espiritual, né? Até porque ninguém anda com um capacete na cabeça, capacete da salvação. Então tem uma representatividade, couraça do Espírito, espada do Espírito, né? O escudo da fé. Cada uma, embora apresenta uma armadura, uma ferramenta física, né, de guerra, mas está trazendo uma verdade espiritual, porque na verdade o revestimento, ele não é físico, ele não é carnal, ele é espiritual. E ninguém pode conseguir um revestimento espiritual por coisas físicas, por coisas aparentes
por coisas carnais ou visíveis, sim ou não? Sim. Então tem que ser pelo Espírito. Então quem concede em nós é o Espírito de Deus. Então se é o Espírito de Deus que concede em nós, então é só nós entender. Para mim buscar as armas espirituais, as ferramentas espiritual do verdadeiro guerreiro cristão, só através das coisas espirituais. Então não tem como ficar achando que é isso, que é aquilo, é subir monte, é jejuar, não sei o que. Não é dessa forma. Aí aqui no verso de número 18, olha o verso 18 aí, o que Paulo conclui, né? Efésios o quê? Efésios 6, 18. Aí no versículo de número 17, ele está concluindo aí, né? Ele fala também, ó, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Uma hora a gente pode falar sobre isso também, né? Sobre as armaduras, né? Sim. O que é o capacete da salvação, o que é a espada do Espírito. E como consegue. E como, o como eu já vou falar hoje. Ah, tá. Já dá para adiantar aí, ó. Olha o verso de número 18. Paulo dizendo, ó, veja que Paulo nesse versículo 18, olha só, ele vai falar de dois tipos de oração. Paulo vai falar de dois tipos de oração. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, na onde? No Espírito. Olha a segunda oração. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a súplica por todos os santos é a oração comum. Correto? É que nem nós oramos aqui pelas meninas. É oração por todos os santos. É uma oração comum. Agora a primeira oração é uma oração e súplica na onde? No Espírito. Já é totalmente diferente. É isso aqui, ó. É o que o nosso Espírito está falando para Deus. É o que o nosso Espírito está dizendo com Deus. Porque o Espírito de Deus, no nosso Espírito, sonda a nossa alma, sonda o nosso corpo. E se nós orarmos com a vontade da alma, que como eu falei, nós não vamos obter resposta de Deus. Porque Deus não quer satisfazer a nossa alma. Porque a nossa alma só tende à vontade da carne. É igual o Renato estava falando outra, que é corpo, alma e espírito. Na verdade, a alma seria o mordomo do espírito. E hoje está como mais o espírito sendo mordomo da alma. E o corpo reflete mais a alma do que o espírito por causa disso. Sendo que antes da queda era o contrário. Era totalmente contrário. Era o espírito que controlava a alma. Que controlava. E a vontade de Deus é que o nosso espírito controle a nossa alma e controle o nosso corpo. Volte a ter o controle. O corpo, né? O espírito controla. O corpo responde à alma. E a alma você tem. E a alma ela precisa ser dominada e governada pelo espírito. Quando ela não consegue ser dominada e governada pelo espírito, ela age por si só. E ela só age para fazer a vontade dela. É como se houvesse uma luta, né? Aqui eu tenho espírito, aqui eu tenho carne. O Paulo fala meio, isso. Aí tem aquela guerra, né? Como que é? Quando você tá puxando aquela batalha, ali, um puxa para um lado e puxa para o outro. Cabo de guerra. Cabo de guerra. Mente, esqueci. A alma é mente, vontade e desejo. E desejo. Aí tem espírito. O espírito é a unção, intuição, evolução e... agora esqueci. Deu um branco. Mas tem as vontades do espírito, tem as vontades da alma e tem as vontades do corpo, que é as necessidades básicas do corpo do ser humano. Quando a gente começar esse curso de maturidade com o espírito, nós vamos entender direitinho o que é o espírito, o que ele faz, o que é a alma que ela faz, o que é o corpo que ele faz. Nós entendendo essas coisas assim, nós vamos perceber, quando você estiver sentindo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, ou passando por alguma coisa, você vai saber se é o corpo, se é a alma, se é o espírito. É muito bom isso, porque aí você consegue se posicionar. Olha só, então você vê, orando no Espírito. Aqui já está a resposta. Então, como eu consigo as armaduras de Deus? Orando no Espírito. E como é que ora no Espírito? Falando em línguas. Mas eu não vou entender, mas não é para entender, não precisa entender. Você só precisa acreditar no que a palavra de Deus está dizendo. Que o Espírito está orando de forma assertiva, ora bem. Ora correto, ele sabe, tá ali, ele sabe, porque ele está sendo influenciado pelo Espírito, que é onde eu vou chegar lá, que eu já vi crente falando assim, que você fica orando e o Espírito de Deus fica gemendo, porque está aí com gemidos inexprimíveis, mas até essa tradução não está bem correta, nós vamos falar
sobre essa tradução aí. Não é que ele fica só gemendo, né? Esses gemidos inexprimíveis na intencionalidade de filtrar, conectar com a vontade de Deus e o nosso espírito corresponder isso para diante de Deus. Porque a oração que Deus recebe 100% é a oração no espírito. A oração da alma, quase nada Deus recebe. Só se ela estiver influenciada. Ele vai muito pelo desejo. Sim. Hoje você tem um desejo de uma coisa, amanhã esse desejo muda e já era aquela coisa e acabou. A não ser aquilo que nós estávamos falando. A não ser que nós já tenha crescido numa maturidade no espírito, que nós já nos tornamos crentes maduros, a nossa alma ainda é adolescente. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Essa é a grande verdade. Você pode ver, de 3 em 3 meses, de 1 em 1 ano, a gente está mudando. Mudando a meta, mudando o foco, mudando o objetivo. Por isso que o salmista, ele sempre repreende a alma, né? Tem vários salmos que ele repreende a própria alma, né? Aquieta-te, minha alma. Aquieta. Porque está aflita a minha alma. Ali, já no Antigo Testamento, você vê quando o homem tem maturidade com Deus. Mesmo o Espírito não estando no homem, mas só sobre o homem, o Espírito já estava falando para a alma. Ali é a oração do Espírito dele para a alma. Uma coisa que eu vi, que eu acho que puxa um pouco desse negócio de oração, eu vi uma frase que é assim: as nossas atitudes podem anular as nossas orações. Ou seja, eu acho que se a gente fazer uma oração muito pela alma, sobre as nossas vontades, as nossas atitudes, elas vão anular a oração. Aquela oração que a gente fez, aquela oração que a gente pediu. Porque eu acho que se é uma oração realmente feita no Espírito, que Jesus sonda o nosso coração, que ele vê que é verdadeira, as nossas atitudes, o nosso cotidiano, a nossa rotina vai colaborar para isso. A influência do Espírito na alma. Exatamente, a influência do Espírito na alma. Quando a gente ora por uma coisa que é fogo de palha, e as nossas atitudes, elas, por exemplo, a gente fala assim: ai, Jesus, eu quero muito que o Senhor abra uma porta. Mas aí as nossas atitudes não colaboram para isso, quer dizer que foi uma oração almática. Tipo, você falou que estava na sua alma ali, o que convém a você. Ou seja, as coisas se anularam, as atitudes anularam a sua oração por causa disso. Você pode ver assim, quando você está triste, a sua oração é triste. Quando você está alegre, sua oração é alegre. Lamentando, né? Você está com raiva, sua oração é para matar todo mundo. Às vezes, se você está muito alegre, a sua oração é só agradecer. Né? Não preciso de mais nada. Muito obrigado. Só tua presença. Você está orando ali. Aí é uma queda. De acordo com a sensação. Uma queda já basta para alterar. Já no espírito, não. Ela já é diferente. Já no espírito, ela totalmente é. Por isso que eu falo, a oração, ela é um ato de adoração também. Então, quando você vai orar, a não ser que seja a intercessão, que é a súplica por todos os santos aqui, é a intercessão. Aí você faz aquela oração imprecatória, afirmativa, de interceder mesmo, esquecer de você, falar pelo outro. Mas, no mais, a oração é uma oração de entrega. As pessoas falam assim: eu não sei orar. Não tem esse de saber orar. Eu quase que posso dizer que não existe 10 passos para uma oração eficaz. Uma oração poderosa. Como orar? Entendeu? Como você vai falar com seu pai? Por exemplo, você quer um chocolate, né? Aí que você vai falar pro seu pai a composição do chocolate, a porcentagem do cacau, né? E que as partículas esparipatéticas constituem gengivais. As calorias. É assim que você vai falar? Você vai chegar nele e vai falar assim: ô pai, quero chocolate. Quero chocolate. Tô de TPM. Aí pra que você vai comer chocolate? Não tô legal, queria um docinho. Pronto. O que é falar com Deus? É falar tudo o que pensa e tudo o que sente. E aí quando você vai pro Espírito, o Espírito vai filtrar o que você pensa e vai filtrar o que você sente. Aí você vai passar a orar. Tradutor, né? Tradutor. Essa besteira que você falou, eu não vou falar não. Eu vou falar só isso aqui, só. Verdade. Essa besteira aí que você falou. Olha só, Efésios 5:19. Volta aí uma página aí. Efésios 5, verso de número 19. Aqui Paulo está falando sobre culto também, né? No verso 18 é bem conhecido, né? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, devassidão ou dissolução, depende da tradução aí. Mas o que? Enchei-vos do Espírito. Aí depois que você se enche do Espírito, olha como é que o culto fica no verso 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor no vosso coração. O que é esse cântico espiritual aqui? Não, cantar um hino, vamos cantar um hino espiritual. Irmão, o hino da harpa. O hino da harpa é espiritual. O hino lá do Davi Sarce é o hino espiritual. Deixa eu falar um negócio, pode até parecer
pode ser heresia, pode até parecer aos ouvidos de vocês assim uma inverdade, mas nem um hino daqui da terra é espiritual. Nenhum. O irmão falou assim, é pecado crente ouvir música do mundo. Aí eu falei assim, nunca vi uma música do céu aqui, ó. Estamos na terra, não vê nenhuma cantar pra mim ainda. Entendeu? Então, cânticos espirituais é aquilo que eu falei, é você cantar no espírito. Falar em língua em forma de melodia cantando é o cântico espiritual que está falando de culto. Que é isso que vocês falaram que é mais raro de se ver hoje. É cantar no espírito. Esses são os cânticos espirituais. Que a gente espiritualizou que já é espiritual. Não, hino espiritual é aquele que fala, que toca no coração, que quando canta arrepia, você chora. Lógico, tem uns hinos que eles são assim contundentes, né? Por exemplo, eu na época que eu pregava, Marcela, meu Deus do céu, toda final de pregação na igreja era pentecostal, aquela coisa. Sou ainda, né? Teve um que o aquele negócio, lá rapaz, era aquele da Lauriette, quando começava. Existe um Deus no céu, que a letra do papel não pode descrever. Menina, aí eu já mudava a voz no microfone, já descia do púlpito, já começava, a irmã canta, aumenta o som, e aquele negócio. É um hino que até hoje... Quando eu escuto, arrepia, filho. Arrepia mesmo. Que, tipo assim, você tocava na igreja, você falava, aí você olhava, pra ver de onde que o primeiro que ia falar em mim. Era esse, o Terremoto Santos, aí você ficava. Aí vinha dali, aí você olhava, era ali. Do Voz da Verdade lá também, né? Era outro hino que cantava tinha na igreja. Tinha o Mariano também, que todo culto cantava, todo mundo. Ou seja, hinos que mexem mais com a gente. Não significa que é espiritual e o outro é menos espiritual. Não, é o hino, da eu terra. ouvi uma interpretação uma vez, o hino, quando você tá feliz, ele te pega pela melodia, pelo ritmo. Quando você tá triste, ele te pega pela letra. Pela letra. É só quando você tá triste que você realmente canta e presta atenção e fala, rapaz... Aí muitas vezes a gente se identifica, essa música é minha. Fizeram pra mim essa música. E você pode ver, a música no modo geral, ela trabalha mais a melodia do que a letra. Porque é a melodia que envolve. Tem muita coisa que a gente canta, que se a gente parar pra ouvir, aí não canta mais. Estudos científicos, né? Não só de hino. terror, eles têm uma frequência que a gente não ouve. Mas ele tem um hertz muito baixo, né? Que é pra deixar a gente tenso. Todo filme de suspense de terror, ele melancólico, tem isso. Ele entra no filme, a gente não consegue ouvir, você mas pode ver as músicas de terror. Assistiu o filme de terror? Vai acontecer alguma coisa agora. Você vê as músicas. As músicas do filme de terror. Quando é filme de suspense. Mas música a pessoa já tá numa prova miserável. E vai escutar esses hinos pra botar você lá no fundo do poço. Eu particularmente não gosto de hino melancólico. Eu não gosto. Eu não porque, consigo assim, mais. Uma coisa que... Música do mundo. Tá triste. Tem muita gente que fala... a música do mundo, vai ter que abandonar a música do mundo. Não é que eu abandonei, é que eu comecei a prestar atenção na letra. Eu comecei a falar... E geralmente você lembra de passado quando você aí você pega os pagodinhos que eu ouvia, não falava mal, não fazia nada disso. Aí você fala, cara, mas que sofrência. Mas que coisa chata, sabe? Sofrência em ritmo de samba. Ou é sofrência, né? Ou é conice? Eu falo, não, mano. Aí você vai perdendo sentido, sabe? Aí por isso que hoje eu não ouço mais. E outra coisa, eu sempre não falo gosto, assim, não é porque eu tenho algo contra. Eu sempre falo assim, você precisa só saber filtrar. O que existe não é a música de Deus, que não é Deus. O que existe é música boa e música ruim. Você só precisa filtrar. Eu vi aquele, eu esqueci o nome dele, não sei se é Xande, sei lá. Um do pagode que toca cavaquinho. Bem moreninho. Ele falou que existe um samba que é uma carta de suicídio. Eu vi. E ninguém presta atenção na letra. E aí quando ele falou isso, eu prestei atenção na letra e falei, gente... É a carta suicídio. É o cara falando que ia tirar a vida dele e ia morrer. Mas foi e a gente cantava. Falando, seu casamento é uma bênção, seu marido é uma bênção. Por que você fica escutando Maria Mendonça infiel, chorando? Você tá pedindo pra ser corna? É verdade. Não, foi o que ela falou. E isso que você falou é verdade. Essa música aqui, ó, da velocidade da luz. Hoje tem que aproveitar, porque... Vamos embora agora, vamos embora agora. E tem mesmo. Na velocidade. Embora pro outro planeta. Isso do Xande de Pilares. É um cara que quer se matar. Outra música que todo mundo pedia, é mais antiga, Legião Urbana, Pais e Filhos. Todo mundo pedia. Também. É uma música de uma menina que cometeu suicídio. Essa eu não sabia. Todo mundo pedia e a música da menina é o próprio ele fala, falando, tem um CD dele ao vivo,
Ele tá lá no show, aí todo mundo... Ele tinha acabado já, todo mundo, pais e filhos. Ele falou, gente, por que vocês gostam dessa música? Fala de suicídio. Foi? Pais e filhos fala. Foi da Aí que a gente jogar canta, da janela do quinto a gente andar. tá tão no piloto Não automático. fala de jogar da Aí janela eu do quinto achava andar. lindo. A gente tá tão no piloto Mas é que automático. nem que falou, a é o gente toque, é a canta, melodia. grita, é A gente vai gosta pro da bagulho, melodia, tá a voz. É tão perfeita que a gente se envolve com isso. Aquela Você pega a música uma do Raul música Seixas. Muito crente canta. Aquela Aleluia. Ah, A versão eu parei em de inglês cantar. lá, original, É uma blasfêmia. ela na verdade é uma blasfêmia contra o Tá Espírito tirando Santo. um barato com a cara dos crentes. Olha, E tem muito crente cantando E ela muita como gente, se fosse tantas um... noivas entrando. Hã? Aleluia, Aleluia, casamento. aleluia. Aqui fizeram uma versão pra cá, mas tem a versão original. A versão original ela é blasfêmia. blasfêmia total. A, Depois você procura, aleluia. a música do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. É o Satanás. E não isso tem aí. nada nesse mundo que eu não saiba de nada. Eu vi Cristo ser crucificado. É o diabo E na as boca botas dele, pegando fogo aí. falando ali, literalmente. E todo mundo canta. E todo mundo, a música alegre, a música pra dançar na época. Cantava dela. que era Mas do jeito. até hoje, tem um colega do Marcelo que ele toca Raul. Até hoje a gente foi no show dele, que foi aniversário. É tocar essa música, não tem um que não cante. São pior músicas que- que pegam. Não né? é Pegou. que são músicas que o povo gosta. E hoje, Mas não é gente Faz velha. sucesso. E hoje tá mais intensificado música com duplo sentido. A música tá falando uma coisa, Tirando mas funk. o sentido Funk não tem dela Ragatanga sentido. também, né? o sentido Ragatanga. dela é outro. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado, principalmente o funk hoje. Não, o funk é o direto. As letras dos funk. trap, o miséria. funk, tem mais outro O miolo ritmo do pão tem mais relacionado juízo aí. do que uma pessoa Não, mas que se a gente for escuta. ver os fakes de antigamente, a gente não via tanta malícia. Que todo mundo. As Aí, fake de tá, hoje, a gente antigamente vai era escutar. mais- Porque antigamente tinha romântico. duplo sentido. É, Então você duplo podia sentido. interpretar como uma criança ou Hoje tá como... mais explícito. Hoje não, hoje já é como Tá adulto, mais já É é na mensagem cara. subliminar também. Não tem duplo É. sentido, é um sentido só, direto. Então, Na verdade tá Eu piorando. vivi de uma criança de 5 anos cantando funk. E Então. tá bonito, ele cantando, E a ele Sara dançando. Shiva, A gente tem um famosinho aí brasileiro, como que é? Influencer, que falam, né? Que ele pega a criança da rua pra colocar na casa dele, adolescente, pra dançar, pra não sei o que, não sei o que lá. Cara, o que é isso senão a prostituição? é sexualização. Aí cadê os pais? Cadê É o a conselho sexualização. tutelar? Então, É direito É a sexualização, Eles né? estavam os pais pra pegar Mas as pra crianças. você. Lá aí tinha eu uma vejo pessoa, menina de peraí, 15 vai, anos, 15 não, menos até, dançando, sensualizando. E bebendo. Sara Shiva falou uma coisa muito Você fala, certa, gente, assim, que a isso, música cara? é como uma frequência. É. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de música que a gente escuta, porque essa música vai gerar uma frequência na nossa vida. E muitas dessas frequências é portal, é legalidade para a presença de espíritos malignos, influenciando e levando nós a comportamentos totalmente distorcidos e desconectados das coisas que são de Deus. Por isso que o crente, mais do que nunca, precisa tomar cuidado com isso. Principalmente a batida, né? Porque você pode ver que no centro de macumba, eles só começam a tocar lá, os espíritos já vêm. E ela, Pela toca, batida, e ela pelo diz que a toque. batida do funk é Ela é feita assim. justamente Às vezes a para letra não sensualizar. fica, Tem mas uma a música do batida Raul funk Seixas, fica na aquela Eu Sou a cabeça. Moça que Pousou na Sua Sopa, a batida É, dela Eu Sou a todinha Moça. é de centro de macumba. Verdade. Eu sou a moça que pousou na sua Eu sopa. pegava muito no pé de Lívia a questão. Lívia, É quando ia todinha, você postar pode alguma ouvir, do coisa começo ao na, fim é o batuque de nas macumba. redes sociais, Já foi na Lívia às vezes postava. Não, mas já ouvi, eu sempre tive... Olha, eu tinha um cagaço de medo pra... Desculpa a palavra, tá até filmando aqui. Esquecendo. Oxe, eu nem me lembrava Eu disso tinha um aí. medo, porque Mas eu já vou vi, editar. né? Eu já vi pessoas mudando o tom de voz, Oxa, mudando o jeito de andar e tal. E eu tinha muito medo, porque eu falava, isso daí vai cair em mim, tô fora. Deus o livre. Então, eu corria. Ó, uma vez minha mãe tava no... Minha mãe já foi do centro espírita, né? Ela tava no centro espírita uma vez. Aí eu tava lá brincando. Foi um cara mudar, começou a falar com voz de mulher. Eu corri pro meio da rua. E todo mundo veio atrás. Que foi? Eu falei, lá dentro eu não volto. Porque lá dentro eu não volto. Oxi, isso não é de Deus não, doido. Não, mas é. Oi? Macumba é um instrumento. Deixa Deixa ela macumba falar. é por causa do instrumento, só? Não, na verdade o instrumento não é Na chamado macumba é o que eles fazem... Macumba Mas é aquele o instrumento pratinho também marrom. se chama, aquele Não. tamborzão lá, o nome dele é macumba. Ah, é? Não, eu não sei. Macumba Não. Ali é tambor. Não, Eles dão um tabaca nome, eles que dão se um nome, chama. mas... Tabaca. Macumba, falam que macumba é aqueles pratos que eles fazem oferenda. Que na verdade eles falam que quem fazia isso eram os escravos que deixavam lá com os escravos fujões.
Então deixava a comida lá e eles falavam que era A pinga que era pra mosca não vir, a Porque farofa assim, que era pra não sei o quê. se você ler a Bíblia, você vai encontrar todos os instrumentos que tem hoje já existiam na Bíblia, só com nomes diferentes, formatos diferentes. Mas já existiam. A Bíblia fala símbolos, tambores. Cair, né? A Bíblia fala. A igreja mesmo criticou durante muito tempo. Primeira vez que colocaram um atabaque dentro da igreja, o pessoal falou, pronto, agora vai virar a igreja de macumba. Mas a Bíblia fala de tambor. E uma dúvida que eu tenho sobre essa parte de macumba, que eu antes mesmo de ser evangélico, quando eu de vez em quando frequentava a igreja católica, era um católico... Como que eles chamam? Pé no mundo, pé... Não. Não, esses católicos... Não praticante, não praticante. Eu era um católico não praticante. Né, que fui batizado católico, de vez em quando ia na missa, mas não ia direto, não praticava nada. Eu sempre cresci comigo, mesmo minha mãe falando que não. Minha mãe falava, não, viu macumba, foge, corre, não sei o quê. Eu falava, mãe, não tem nada a ver isso não. Macumba só pega em quem acredita. Eu sempre falei isso. Hoje eu sinto que já fizeram muita obra pra mim e hoje eu vejo que ela pega. Aí a pergunta é, como que a gente pode se revestir para que isso não venha, não decaia, não recaia sobre a gente? Então, assim, a Bíblia diz que quando você é de Deus, o maligno não te toca. Não tem como. O diabo só toca na gente se houver permissão de Deus. Ele não tem... Essa permissão é brecha? Essa permissão é brecha ou pode ser punição. Disciplina. Que uma vez eu falei na igreja, o diabo é varinha de Deus para dar nas costas de crente rebelde. A rebeldia, geralmente, a punição dela é a perseguição do inimigo. Mas o próprio Deus permite. Em Jó por quê? Porque Deus permitiu. Mas pelo quê? Não, mas ali era pra mostrar, né? Algo, revelar, não é? Para revelar algo. Na verdade, assim, por referência não, mas por inferência, não foi por nada que Deus fez aquilo ali. Entendeu? Para falar, não, Deus usou Jó porque ele queria só provar para o diabo que tinha alguém fiel, mas não, ele queria mostrar algo para Jó. A prova diz que no final Jó diz, eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Jó tinha justiça própria. Jó fala isso aonde? No último capítulo. No último capítulo. Jó tinha justiça própria. Ele diz, eu sou os olhos do cego. Eu te conheço de te ouvir falar. Eu sou os olhos do cego, eu sou a muleta do aleijado, eu sou o pão do faminto. Ele tinha justiça própria, ele levantava de madrugada e antecedia os seus filhos nos seus pecados, fazendo sacrifício. Jó era um homem íntegro, Deus deu o testemunho dele, reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal. Eram as coberturas de Jó, já preguei isso, acho que vocês não já viram isso. Preguei sobre as coberturas de Jó. Só que Jó tinha uma coisa que se nós não tomar cuidado, nós também começamos a ter, que é a justiça própria. O que é a justiça própria? Todos nós temos um pouquinho. É o merecimento. É porque eu prego, é porque eu canto, é porque eu sou habilidoso, é porque eu faço, é porque eu sou. Começa a achar que é o eu. O Paulo foi dado espinho na carne, por quê? Por causa para ele que estava se exaltando. Para que eu não me exaltasse, foi me dado espinho. Ele lembrar quem é ele. Mas lá em casa ele fala assim para mim, filha, tira essa ideia da cabeça, eu, você nada, é nós. É nós. Sim. É nós. Em casa é sempre nós. E outra coisa, é tipo assim, ó, como é que eu posso assim dizer para os irmãos de forma com que os irmãos entendam, os irmãos compreendam. O diabo só não tocava em Jó porque Jó tinha as coberturas. Se eu não me engano, então 42, a justiça própria era só Deus 6. Que podia tratar. E para Deus tratar com Jó, você vê, Deus respeita até mesmo aquilo que ele estabelece. Para Deus tratar com Jó, ele teve que tirar essas coberturas. Para que, a mesma coisa do sacerdote lá que nós falamos aquele dia lá. Para Deus pegar o sacerdote e matar ele, que ele puniu, quando o Renato falou lá. Arão e Miriam falou contra Moisés. Por que a Miriam ficou leprosa na hora e Arão não aconteceu nada? Porque ele estava vestido com a estola sacerdotal e estava com o peitoral aqui. E a palavra de Deus, aí Deus mais fala um dia que ele não é homem nem filho do homem. Isso, mas um dia Deus levou ele no monte, levou os filhos dele, chegou lá, consagrou os filhos dele, mandou ele tirar a roupa. Quando ele tirou a roupa, Deus matou ele. Fulminou. Porque com a roupa nem Deus podia matar ele. Porque o próprio Deus colocou a autoridade na veste que ele estava vestido. Sim. Então Deus precisava o quê? Fazer com que Jó perdesse tudo mesmo. Jó tirasse toda a cobertura dele, permitisse que o inimigo tocar para tratar algo que só Deus podia tratar, que era a justiça própria. Aí Deus ele concedeu tratar se Jó ficasse como ficou. Ficou. Então, na verdade, o usado na história foi o diabo, não Jó. O usado na história foi o diabo, não Jó.
Não foi Jó que foi colocado ali como peteca. Mocinho, né? Foi o diabo. Porque a gente pode pensar assim, caramba, meu Deus, quer provar algo pro diabo e eu sou agora... E logo eu, zoado. Eu sou a cobaia. Eu sou a cobaia agora, né? Eu sirvo de cobaia pra Deus. Não, dá Eu impressão. agora veio um negócio E bem é o que antigo na dá a minha mente. entender. A cobaia ali foi o diabo. Não, aí E falando o diabo aqui foi da mulher besta, de Jó, porque né? ele serviu de cobaia A mulher mesmo. de Jó tava falando, eu me lembrei agora, olha o que veio na minha mente quando eu tava com tuberculose. Tava boazinha durante a semana. Foi chegar na quinta-feira, fiquei ruim. Na sexta-feira surtei, no sábado o Marcelo me levou no TID, pronto, fiquei internada, deu tuberculose. Aí fiz vários exames e ninguém descobriu nada. Só que Deus tinha falado comigo na quinta numa igreja. Falando que ia me levar no hospital e ia confundir os médicos, que ele tinha que me usar pra alguém lá dentro que tava precisando. Só que eu achei que ia demorar, né? Porque Deus ultimamente fala e demora. Isso foi na quinta, menino. No sábado eu tava dando entrada ali no hospital de São Miguel. Mas já sei. Aí, escuta, quando chegou lá e teve uma hora que eu surtei lá na sala, tinha os médicos lá reunidos, estudando pra ver o que é que tinha. Um falava que eu tava com bronquite, outro com pneumonia. E disse, ó, a gente vai ter que fazer o BK, né? Aí pediu pra Marcelo coisa. Aí, quando eu fui fazer, aí disse, oxe, tá estranho. Aí depois fez assim, ó, você vai ali, vai escarrar. Eu digo, meu, eu vou escarrar porque eu não tenho nada, nem catarro, não tenho nada. Aí Marcelo, coisa aí, porque... Aí eu fiz, aí deu BK, tuberculose, né? Aí disse, ó, vai ter que colocar ela na sala de isolamento, porque ela tá demais, senão vai infectar todo mundo aqui. Aí Marcelo, meu Deus do céu, já coçou a cabeça, aí vamos esperar, uma pessoa vai receber alta da sala, vai descer e ela sobe. Aí quando a gente tava sentada lá, e Marcelo já tava agoniada. Eu me lembrei agora, vocês falando da mulher de Jó, né? Tava lá agoniada e tal. Aí eu bem tranquila, tipo, porque eu já sabia, Deus tinha falado comigo e eu lá. Sem febre, sem nada, porque tuberculose dá febre. E eu lá. Deus confundiu até tu, fala, mas nem doente é todo. Aí eu falei assim, eu fiz, gente, como é que... Aí eu fiquei lembrando do que o pastor Cláudio falou. Que Deus estava fazendo na minha vida, como ele fez na vida de Paulo, de Saulo, que mudou o nome, não sei o que. Eu falei, meu, nem sei quem é esse cara, não sei nem como é a história dele na Bíblia. O cara sofreu. E eu assim, sentada, e Marcelo, agoniada. Aí já veio o médico. Aí, Marcelo, e aí? Então, a situação dela tá demais e você vai ter que assinar aqui que a gente vai ter que fazer o exame de HIV. Pra que falou isso? Marcelo se manifestou. Viva. Marcelo se manifestou. Eu agora lembrei da mulher de Jó. Ele, pronto, agora só falta tá com HIV e eu também, porque não sei. Aí ele no pensamento. Ele, o bichinho tava tão perturbado. E agora? Mas você, aí ele, você transava com o seu ex lá sem camisinha? Aí eu, amor, fique em paz. Tá tudo certo. Deus tá no controle. E eu vou sair daqui com posse e vitória. Fique em paz, irmão. Não, porque logo agora que eu tô feliz no casamento e não sei o quê. Aí eu lembrei agora, né? A mulher de Jó, vocês falando aí, a mulher de Jó tava murmurando. Aí eu me lembrei de Marcelo. Eu que tava com o problema, que tava tão tranquilo, numa paz. Aí depois que me furou tudinho, aí ele foi embora. Ele, amor, vou pra casa pegar umas coisas suas, dá tempo. Porque aí eu fiquei lá no corredor, lá na máquina, e ele foi em casa pegar roupa, essas coisas, né? E eu lá na máquina, eu falei, meu Deus do céu, o que é que o senhor quer de mim? Aí vem a pergunta que você falou de Jó, né? Que para conhecer Deus, que nem Marcelo falou, né? Aí foi daí que eu fiz, Senhor, eu lembro que eu falei que eu não te conheço, quem o Senhor é, eu só conheço por nome, que o Senhor faz, que o Senhor é. Aí na hora, quando Marcelo foi embora, eu lá na maca, no corredor. Aí aquela voz foi, lembra que tu falava que queria me conhecer? Apoia hoje nosso encontro. Oxe, Marcela, nunca mais eu falei isso. Vamos aqui pra gente concluir, senão eu não concluo o que eu quero falar. Mas grande parte das coisas que Deus não faz na nossa vida é por causa do nosso ego. Mas vamos lá. Perdi um pouco aqui o fio da meada, mas vamos chegar. Nós falamos 1 Coríntios 14, 15, né? Sim. Não, né? Não. Então vamos agora. 14 e 12. Só para corroborar aquela questão que eu estava falando dos irmãos da língua, 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 15. Vou correr aqui, senão nós não encerra. Já tem 49 minutos já que eu tô falando. 14 e 15. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15. Só que eu vou começar lendo aqui do verso de número 12. Acharam aí? 1 Coríntios, capítulo 14. Tá. 12.
Você vai começar do 12. Vou começar do 12, mas na verdade é o 14 e o 15 que tá. Vamos lá. Verso 12, ó. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Então, como é que eu consigo interpretar a língua? Orando e pedindo para Deus, Senhor, eu quero interpretar. Igual falar em línguas. Igual falar em língua. Orar para falar em línguas, depois que estiver falando em língua, orar para interpretar. Entendeu? Ore para interpretar. Olha o verso 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que direi, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Olha o cantarei aí, ó. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Ou seja, tanto o orar no espírito é orar em línguas, quanto cantar em espírito também é cantar em línguas. Ok? Deu para entender? Sim. Agora veja só, Romanos capítulo 8. Uma coisa está bem, ligada a outra. Esses versículos que eu citei, vocês anotam aí, vai grifando. Depois vocês dão uma olhada no texto. Sim. No que... Isso. Porque no texto, né? Ele está falando justamente de dons espirituais, necessidade de ordem no culto. Romanos 8, 26. Veja só o detalhe daquilo que você falou 26. Lá. 8, 26. Tá. Aí vem Romanos. Romanos 8. Romanos 8, 26. Você tem Bíblia? Essa daí não. Eu só penso que essa Bíblia é de Vitória. Já 2 vezes que eu pergunto. É que elas têm tudo igual. E cadê ela? Deve ter ido brincar com ela. Não, ela foi ver o outro. Eu acho que minha mãe tá junto. Tá. Vamos lá. 8, verso 26. Acharam aí? Amém. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ou seja, as nossas orações nunca é correta, nunca é algo conveniente, nunca é algo que pedimos de acordo com a vontade de Deus. Está escrito aqui, ó. É porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, o Espírito de Deus no nosso espírito ora de forma correta, pede de forma correta, intercede de forma correta, entende de forma correta, que a intuição é uma das coisas do Espírito. Só que assim, esse gemido inexprimíveis, ó, eu anotei até aqui em cima, na King James, na versão assim mais antiga que nós temos do latim, gemidos que não podem ser proferidos. Aqui na nossa tá gemidos indizíveis. Indizíveis. O que é indizíveis? Algo que não dá para dizer. É isso. Na Vulgata Latina, que foi antes, né? Foi a tradução latina, gemidos inenarráveis. E na tua, Marcelo? A minha tá igual do pastor. Não dá para descrever, não dá para compreender, não dá para entender. E a tua, Graça? É cirúrgico. Eu também. É como se o Espírito Santo fosse perito. O maior psiquiatra, o maior psicólogo, o maior terapeuta é o Espírito Santo de Deus. Ele vai na forma mais profunda de entendimento, de conhecimento, de revelação, de sabedoria e de tudo que a gente pode aqui, né, até com palavras, tentar descrever. Então o Espírito, ele examina o coração. Examinou o coração, vai saber qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, aqui está falando justamente que o Espírito Santo conhece a nossa fraqueza, sabe que não pedimos como convém. Então, ele, unido ao nosso Espírito, ele filtra, ele pega aquilo que é do nosso Espírito com o Espírito de Deus e ele coloca de forma assertiva, que é onde alguns falam que interpreta, que corrige. Mas na verdade não, ele faz de fato a oração genuína e verdadeira que precisa fazer, de forma
a se conectar com Deus. Mas quando é que isso acontece? Quando a gente fala em línguas. Então é muito importante, no momento que nós estivermos de joelho, tivermos um momento de oração, a gente falar em línguas. Literalmente, línguas estranhas ou línguas desconhecidas. Não se fala somente quando a gente está recebendo ali o Espírito Santo. Não. Como é que não dá nem para dizer que nós estamos recebendo o Espírito Santo, que nós já temos o Espírito Santo. Ele já está conosco, ele já está em nós. É isso que eu ia falar. Muita igreja, né? Começa aí a música, né? O louvor, tudo tal. Aí daqui a pouco sobe alguém, eu sinto, ele tá aqui, o Espírito Santo tá aqui. Mas ele não já estava antes mesmo de começar com outra coisa? Não tem como. E até quem não é batizado nas águas pode falar em línguas, né? Lógico. É que totalmente. Quando é para batismo nas águas, aquilo que eu falo, tem uma finalidade, mas o dom do Espírito Santo, você pode ver, Cornélio, quando Pedro pregou, falou em língua primeiro, foi batizado depois. Igual Marcelo primeiro falou em línguas, se batizou antes depois. Depois é que eles foram batizados. O livro aqui fala, né? Assim mesmo também o Espírito ajuda nossa debilidade, pois não sabemos o que orar, não sabemos como orar, o que orar. Lá no livro de Tiago, Tiago fala: pedires e não recebeis, porque pedir mal. Pedir mal. Tem relação? Tem relação. Para gastar nos próprios vossos deleites. Por isso que eu falo, a gente nunca pode orar só com a alma. A gente tem que orar com o Espírito. Você que falou, né? Que não podia orar em línguas se não tivesse interpretação. Não, é que assim, às vezes a pessoa pega o microfone, sobe no púlpito, e aí ele sobe para pregar a palavra. Mais em língua do que tudo. E ele fica falando em língua, sabe? Aí eu falo, quando eu vejo isso, eu entendo que lá em Romanos 12, se eu não me engano, Paulo fala sobre a organização. E lá ele fala, aquele que ora em língua, se não houver quem interpretar, que ele ore para si. Ou seja, ou ficar lá baixinho. Ou ficar lá. E aí quando o cara pega o microfone para pregar a palavra, que tá muito ali prestando atenção nele, e ele começa a falar só em língua, tá todo mundo lá embaixo, principalmente os novos convertidos, ou os que estão se convertendo, que diacho é isso? Só ele que entende. Você entende? Eu sei que existe aquele mas eu acho, mais assim, antigos, não julgando, mas eu acho que ele quer aparecer. Então, é o que eu entendo. O pastor Anderson Silva falou que, infelizmente, a língua estranha virou complemento de pregação, complemento de profecia, e aí complemento. Começa a parte só para não ficar um espaço vazio. A parte chata do crente. Por que a parte chata do crente? Do crente é religioso, né? Por que muita gente tem vergonha de orar? Porque o religioso ele vai orar e começa, Pai, todo muda até o tom de voz. Ele muda o tom, Pai, todo poderoso, né? Eu já vi uma pregação do Luiz Hermínio, ele tá lá, você fica lá 40 minutos falando, Pai, todo poderoso, santo dos santos, e Deus tá... Mas tu não queria falar comigo? Você queria falar? Você tá até agora falando meus nomes. É aquela formalidade desnecessária, né? E aí a pessoa que não sabe orar, é nova, ali ela fica, gente, eu não consigo falar desse jeito. Aí o que ela faz? Aí que tem um hino que fala, não ora bonito, mas foi Deus que escolheu. O próprio hino também já tá dizendo, né? Tem hora bonita e tem oração bonita. Então, sabe, é isso que... Isso afasta oração muito verdadeira, o novo sincera. convertido. Era isso que tava me bloqueando. Às vezes assim, eu sei que às vezes assim, Tava por me exemplo, tem hora que a bloqueando. igreja se alegra. Tem aqueles momentos assim, já aconteceu ali na igreja, qualquer dia vocês vão ver assim. Tem um momento que a igreja se alegra mesmo assim, os irmãos falam em língua, mas aquele negócio. Alguém interpretou? Não, então... Baixa. Ou fala consigo mesmo, se controla, mas ficar o tempo todo. É isso que Esse eu falo. negócio Igual, aí de oração bonita a gente aí. foi numa igreja e uma pessoa lá endemoniou. E ali, de verdade, eu acredito que ela endemoniou mesmo. Não era uma atriz, não era nada disso. A menina endemoniou. Só que o tratamento que fizeram com ela, eu acho que foi errado. Entendeu? Hã? Não. Aí eu vou te falar a diferença. Eu vou usar a casa do oleiro também como diferença. A pessoa endemoniou, aí a pessoa lá, Não, as pessoas que... Os obreiros. O obreiro pegou a pessoa endemoniada e levou até o altar. Aí no altar fez meio que uma entrevista com o demônio, sabe? Começa, o que você quer? Endireita, vem aqui, anda aqui, eu tenho autoridade sobre você, não sei o que lá. E aí a pessoa, depois de, sei lá, uns 30 minutos que a mulher ficou lá com o demônio no corpo, a pessoa expulsou o demônio. Aí por que eu falei da casa do oleiro? Isso que ele fez, a pessoa estava endemoniada, expulsou, mas por que brincou? Sabe? Já na casa do oleiro, quando aconteceu, foi na hora, de imediato, aconteceu, já juntou. Não foi o pastor, o bispo, juntou os obreiros e já expulsou.
Sim. Entendeu? Ele não precisou levar pro púlpito, não precisou fazer nada. O bispo lá do púlpito, do altar, ele viu, ele também orou e acabou. E foi questão de, sei lá, 2, 3 minutos, acabou. Ninguém, sabe? Todos os curiosos ficam assim tentando ver quem era e acabou, resolveu. A única Agora, coisa, esse outro, a pessoa pegou ali o demônio. Vou lá colocar o Ficou demônio lá, no palanque. ficou de frente com o demônio, sabe? A única Em vez de ser de frente coisa com o Gabi, a foi de fazer frente com o demônio. Manifestou, a única coisa a fazer que a Bíblia ordena é expulsar. É expulsar. E aí, por que eu falo que eu não concordo com esse tipo de situação que acontece em algumas igrejas? Porque na palavra de Deus está assim, sempre que Jesus chegava, os demônios corriam. Não é nem que ele expulsava, alguns corriam. E os que não corriam, ele expulsa assim, ó, na mesma hora. Imagina se Jesus fizesse a entrevista com o cara lá do endemoniado de Gadareno. É, que tinha um monte, tem a legião. Qual que é o seu nome? Vamos anotar aqui. Vai embora. Não, mas assim, veja só, é por isso que eu falo, é questão de riqueza e detalhes, é só prestar atenção no texto. O texto, tanto do Gadareno como de um outro, não lembro agora qual ocasião. Jesus já chegou expulsando. Jesus não chegou perguntando nada. Ele não brincava. É por isso que eu falo. Eu leio porque dizia, falo, sai dele. Aí direto. que o demônio quis falar alguma coisa. E Jesus já foi... Não, mas mesmo assim, era questão de um minutinho já ia Não embora. foi Jesus que perguntou, Jesus sabe pra onde ele vinha. Quem é assim é universal, né? Pergunta quem é o nome do pai do demônio, quem é o avô. Vai dar emprego. Uma vez eu vi, e eu acho legal que os caras que são crentes, hein? Eles ficam pegando vídeos das igrejas aí grandes e eles ficam jogando na internet como deboche mesmo. Tem uma da Universal, né? O mesmo irmão, ele foi curado umas 100 vezes. Da graça. Com da graça. Um monte de problema diferente. Um dia era costela, outro dia era perna, outro dia era bronquite, outro dia era isso, Mas era lá aquilo. no Brasil É o tem mesmo a igreja cara da sendo curado todos os cultos. É o mesmo Tem a cara. igreja da cura lá Se no ele Brasil. levantar a mão, Deus puxa. Puxa, é tanta enfermidade e vem pro céu. Ficar na terra. E todo dia eram diferentes, sabe? Toda vez era o mesmo cara, né? Eles pra zoar, né? Aí, hã? Ele fazia isso pra zoar? Não, eles fazem isso para as pessoas que estão vendo e falam, nossa! Pra chamar. Tem o poder de que Deus. coisa. Infelizmente as pessoas não vão para a igreja atrás de Deus, vão atrás De coisas. de coisas que Deus pode fazer, de cura, de bem-estar. Eu quero trocar um carro, eu vou na igreja. Senhor, eu quero E também antigamente, Ou- a gente, eu digo porque eu cresci, né, vendo, era conhecido quem é homem e mulher de Deus quando expulsava demônio. Que era tipo mais santo do que nós. Lá naquela Porque jejuava mais, buscava mais, fazia renúncia mais. É que as Mas pessoas não pegou- entendem o jejuar mais, por exemplo. Ah, porque tá lá, né? Essa casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Só que a gente tem que saber diferenciar a palavra essa e esta, né? Essa é algo próximo, esta é algo que tá lá. Jesus ele deixa bem claro. Aquela casta de demônio que ele fala é a que tá dentro nós. dos discípulos que estavam incrédulos. Então aquela casta de demônio não é do demônio que ele O tenta do jejum você expulsar. pegou isso tudo? É dele, peguei o finalzinho do Mas é estudo. igual o que o pastor falou na igreja, que ele nunca mais vai voltar. Que ele arrumou briga com os irmãos, que o pastor falou. Vocês falam muito da igreja católica. Igreja católica Não, mas isso é verdade. adora O Marcelo imagem, falou tudo. aqui pra mim isso E aí. vocês adoram o quê? O homem. É o homem. Pior eu do vou- Eu vou que- na igreja porque a Camila Barros tá. Ou seja, eu não vou Pior lá do que o pra católico. ver o que Deus Olha, vai olha falar. que doideira. É uma grande Tu viu essa vergonha. pregação de Pior- Marcelo? Não, o Marcelo veio aqui no dia seguinte e contou. Meu, Aí eu assiste concordei, no eu falei. YouTube. Você tá louco, pior. né? Pior do que o Eu católico. assisti O católico duas tá vezes adorando uma imagem que não vai fazer nada. A imagem não vai fazer nada. Ela não vai falar, ela não vai fazer nada, a imagem. Agora, o homem. E eu falei, o homem, ele é eu falei uma suscetível coisa que ao os irmãos erro. ficou tudo assim. Eu falei assim, ó, irmão, nem Deus quer ser idolatrado. Como idolatra homem. Meu Deus, Nem curava Deus e ele quer ser falava, não fala pra idolatrado. ninguém E não. pastor, você esqueceu de falar Não espalha, o que é não. adorar. Hã? Adorar. Não, eu falei que eu vou falar sobre adoração, naquele tópico lá que eu tô falando sobre uma vida com propósito. Chega Amanhã. uma parte que fala sobre um dos propósitos, que nós somos criados para o louvor da sua glória, para adoração. Então aí a gente vai tratar sobre esse assunto do que é de fato uma adoração. Só uma. Se Sim, puder. mas aqui o resto, Mais aqui vocês uma- já entenderam aqui, né? Sim, mais uma dúvida, só ainda nesse assunto, né? No livro de Tiago fala. Aqui, que aí